Final de janeiro de 2026. Final de janeiro de 2026. Um momento que promete ser um verdadeiro ponto de virada para o mercado global de criptomoedas. Depois de um 2025 que foi uma montanha-russa de movimentos especulativos, muita liquidez injetada e alguns sustos regulatórios, o setor entra em 2026 mais maduro, mais robusto, mas não se engane, ainda extremamente volátil e muito sensível ao que acontece na economia mundial. Este período é uma fase de transição, onde o curto, médio e longo prazo se encontram, criando um cenário complexo que exige uma leitura estratégica e profunda. Historicamente, o final de janeiro sempre foi importante para as criptomoedas. É quando os ciclos anuais de apetite institucional se fecham, quando os grandes fundos reorganizam suas carteiras e quando novas tendências começam a se desenhar para o resto do ano. E em 2026, tudo isso é amplificado por novos elementos. Estamos falando de uma adoção institucional muito mais consistente, da integração real de blockchains públicas com o sistema financeiro tradicional, do crescimento absurdo da inteligência artificial no trading e da maior clareza regulatória em mercados que realmente importam. Vamos começar pelo cenário macroeconômico, porque ele é a base de tudo. O comportamento das criptomoedas, por mais que cada uma tenha sua própria história, responde a fatores muito maiores. Projeções de inflação, decisões dos bancos centrais, o fluxo de dinheiro pelo mundo e até tensões geopolíticas. Depois de um período de aperto monetário, muitos bancos centrais começam a relaxar as rédeas, injetando mais dinheiro na economia. E o que isso significa? Mais liquidez, mais gente disposta a correr riscos e uma busca maior por diversificação fora do sistema financeiro tradicional. Nesse ambiente, as criptomoedas se tornam uma prioridade. Elas são vistas como uma proteção contra a inflação, um hedge digital e, claro, uma oportunidade de ganhos muito agressivos em um ciclo de alta. E no centro de todo esse universo, temos ele, o Bitcoin. No final de janeiro de 2026, ele continua sendo o centro gravitacional do mercado. É a referência de confiança, de liquidez e de direção. A expectativa dos analistas é clara. Uma tendência de alta moderada, mas estrutural, com uma volatilidade semanal acima da média. Veremos um aumento gradual das posições de longo prazo, menos bitcoins disponíveis nas exchanges e uma demanda fortíssima vindo das grandes carteiras institucionais. O Bitcoin age como uma âncora emocional e técnica. Quando ele se estabiliza em um preço mais alto, os investidores se sentem mais seguros para migrar para as altcoins, buscando multiplicações maiores. Mas quando o Bitcoin corrige forte, as altcoins tendem a sofrer quedas bem mais acentuadas. O final de janeiro de 2026 deve consolidar um movimento que chamamos de consolidação de alto nível, onde o Bitcoin enfrenta resistências importantes, mas ao mesmo tempo tem suportes muito fortes, por causa do acúmulo dos grandes players. Esse cenário é o ambiente perfeito para a liquidez começar a fluir para outros projetos. E é aqui que entram as altcoins, com um ciclo de performance super agressivo e em alguns momentos se descolando do Bitcoin. No final de janeiro de 2026, o mercado já vai saber diferenciar muito bem os projetos sólidos, com fundamentos e utilidade real, daqueles que são puramente especulativos. Os segmentos com mais força e tendência de valorização incluem a combinação de inteligência artificial com blockchain, as redes de interoperabilidade e as soluções de segunda camada. Projetos de Zika Proofs para privacidade e escala, a tokenização de ativos do mundo real e, claro, os protocolos de segurança e os ecossistemas DeFi com governança madura. Essas categorias vão ter uma volatilidade altíssima, mas a tendência macro é de expansão. Em contrapartida, as memecoins e tokens sem fundamentos claros podem ter ciclos curtos e explosivos de alta, mas seguidos de quedas igualmente intensas. Investidores experientes vão capitalizar isso, mas o investidor comum corre o risco de chegar atrasado na festa. Agora, vamos falar de uma força invisível que mexe todos os fios por trás das cortinas. O investidor institucional. O final de janeiro de 2026 marca um grande ciclo de rebalanceamento. Para eles,
fundos de investimento, hedge funds e grandes gestores usam esse período para realocar suas posições, ajustar o risco e montar estratégias para o próximo trimestre. Esse movimento gera oscilações súbitas de volume e volatilidade. O investidor de varejo muitas vezes interpreta isso como um movimento natural do mercado, mas na verdade são operações estratégicas, programadas e baseadas em modelos matemáticos. A entrada institucional nos últimos dias de janeiro costuma aumentar drasticamente a liquidez e pode criar falsas sensações de que o mercado vai reverter ou continuar uma tendência. Por isso, os investidores atentos ficam de olho em métricas como funding rates, open interest, posições em derivativos e o fluxo de stablecoins. Esses indicadores dão pistas se o mercado está prestes a romper um nível importante ou se vai entrar em uma correção. A influência da regulação também é um fator decisivo em 2026. O final de janeiro é marcado por avanços regulatórios importantes e regras mais claras atraem mais capital institucional, reduzem os riscos jurídicos e consolidam o mercado como uma classe de ativos legítima e duradoura. Novas diretrizes sobre custódia institucional, a aprovação de novos produtos financeiros baseados em cripto, regras para exchanges globais e a evolução das moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, tudo isso influencia diretamente o mercado. Cada anúncio regulatório tende a provocar movimentos bruscos, não porque muda o fundamento do ativo, mas porque muda as expectativas e a narrativa em torno dele. E por falar em narrativa, ela é a grande força motriz do mercado. Narrativas impulsionam ciclos. No final de janeiro de 2026, as narrativas mais fortes serão a integração de IAO com blockchain, a ideia de uma infraestrutura global descentralizada, a tokenização de tudo, a defesa contra a inflação futura e a substituição dos intermediários financeiros tradicionais. Com base em toda essa análise técnica, macroeconômica, comportamental e institucional, o cenário mais provável é o seguinte: o Bitcoin vai manter sua estrutura de alta, mas com volatilidade pronunciada. As altcoins mais fortes, especialmente nos setores de imposto, automóvel, ZK e infraestrutura, vão performar acima da média. Podemos esperar correções rápidas e profundas, mas que não devem durar muito. Até a próxima!